What a lovely day! Fala, mensageiros! Vim aqui para falar com vocês sobre, é isso aí, Mad Max, Estrada da Fúria, numa análise pós-moderna e pós-estrutural. Vem comigo! Seguindo os passinhos de Max Rutansky pelo deserto desde 1979, nós chegamos até Mad Max, Estrada da Fúria, onde nós vamos fazer uma análise bem precisa sobre essa narrativa profunda e cheia de discursos pós-estruturais. Dentro de um mundo que passou por um apocalipse tecnológico e ecológico, sabemos que foi causado por guerras e que há escassez de recursos naturais. Esse é o cenário de Mad Max, Estrada da Fúria. E é um faroeste moderno, muito mais do que moderno, pós-moderno, onde o nosso ouro é um líquido amarelo, transparente, mais conhecido como combustível. E o combustível é o combustível das batalhas que acontecem em carros possantes por estradas do deserto. Essa batalha pela vida, pela sobrevivência, é o pano de fundo de Mad Max, Estrada da Fúria. Tô aqui com a minha caneca. E o combustível representa muito mais do que só o elemento pelo qual se luta para sobreviver. Ele é, na verdade, algo que representa um elemento de poder dentro da história do Mad Max. Então, nesse cenário de lutas em alta velocidade e batalhas por estradas que não é Velozes e Furiosos, que na verdade mais parece um Sharknado com carros, está Mad Max. Uma narrativa cheia de símbolos, mas não aqueles famosos símbolos lá do estruturalismo, que são bem rígidos. Aqui há um amorfismo desses símbolos. A gente pode visualizar isso muito bem na construção do culto religioso que está aí misturado com a história da Estrada da Fúria. É uma miscelânea de coisas que não fazem o menor sentido para os personagens, do jeito que a gente identifica esses símbolos. Todos eles têm um sentido próprio dentro do universo do filme, e que são muito estranhos para nós se analisarmos ele de uma forma isolada, mas que fazem todo sentido dentro do contexto geral, considerando a mensagem do filme que a gente vai ver lá no final desse vídeo. Então fica com a gente até o fim para a gente analisar bem direitinho e pescar tudo que está ali nas entrelinhas do Mad Max. Agora, meus amigos, vem aquele famoso alerta de spoiler. E para quem não assistiu o filme, é claro, já fica a dica para assistir de uma vez. E se você não viu, eu aconselho fortemente que dê um fora daqui, antes que a gente passe a usar o seu cérebro como bolsas de ideias. E a gente começa a nossa análise falando um pouco sobre o Max. Ele se constrói sozinho, de forma isolada dentro do contexto. Portanto, ele chega dentro da história com essa visão isolada, pautada pela sobrevivência. Um cara individualista sobrevivendo em um mundo selvagem. E sobreviver, claro, a gente já fica ciente disso lá no trailer do filme, é o seu único objetivo até o presente momento. E o Max é um cara que tá aí muito assombrado por diversos fantasmas dos outros filmes, que fazem referência a todas as pessoas que ele amava e ele não conseguiu cuidar, não conseguiu proteger. Então a gente já sabe que o Max, ele entra no cenário desse filme com um possível arco de redenção. Também cabe analisar aqui que a ideia de estrada é uma grande metáfora. E a gente se pergunta, quando vai para uma estrada, para onde eu vou? Em Mad Max, a pergunta que soa o tempo inteiro no nosso ouvido é: para onde vamos enquanto humanidade? E o Max, ele toma essa mesma estrada para responder uma pergunta que é muito pós-moderna: para onde vou enquanto ser humano? E lá, dentro desse cenário, desse contexto do Mad Max, a gente sabe que o ser humano ele é constituído por uma coisa que o faz ter poder nesse mundo, o automóvel. E já no início do filme, o Max ele perde aquilo que constitui ele enquanto ser humano, que ele acreditava que era o seu automóvel. E vai então começar o seu arco destinado a reaver esse elemento, que ele entende que o faz pertencer ao mundo. Então, não resta nada para o Max senão o resgate da sua humanidade, através dessa ideia de resgatar o carro dele. Mas que no decorrer da história é modificado pelo cenário, pelo conflito e também pelo trajeto. E aqui, meus amigos, o pós-estruturalismo, ele fixa uma bandeira. A personagem constrói a sua história, enquanto a história constrói a personagem. E não é só com o Max, o pós-estruturalismo, ele é muito forte em todos os arcos do filme. E em toda a história que permeia a Estrada da Fúria. Existe o não-binarismo, a figura do masculino que se quebra em personagens como a Furiosa e o Max. O Max ele se torna passivo frente ao cenário no qual ele se viu envolvido, que é
a trajetória traçada pelo plano de fuga elaborado pela Furiosa. Ela é ativa e vai daí o rumo para os outros personagens da história. Ela acaba determinando os acontecimentos e os rumos dos arcos de todas as outras personagens que estão envolvidas e que vão se aproximar dela. E dentro da Estrada da Fúria, existe essa ideia de uma sociedade de castas muito forte dentro da obra. Primeiro a gente vê um monte de pessoas desumanizadas. Pessoas, criaturas que não possuem lugar ou objetivo senão sobreviver com aquilo que o mestre delas oferece para elas. São desumanizadas, animalizadas pelo sistema que as abriga. Elas não se reproduzem como deveriam, não têm acesso a água e comida, sequer falam como as outras pessoas das outras castas, ou se comportam como elas. As mulheres desse grupo, elas são tidas como animais, assim como as mulheres que são inclusive marcadas a ferro lá com a marca do Immortan Joe e que servem como escravas sexuais para a reprodução. Essas mulheres animalizadas, elas são tidas contra sua vontade, como fazendo referência a uma espécie de gado, porque essas mulheres elas fornecem leite e leva aí até o extremo a imagem da animalização dessas mulheres. Depois a gente tem a casta dos guerreiros kamikaze. Quem não lembra da famosa frase dita pelo menino guerreiro, "What a lovely day". E depois a gente tem, então, essas mulheres escravizadas para serem reprodutoras lá pelo seu líder, que é o Immortan Joe. E quando a gente enxerga essa figura do Immortan Joe dentro do filme, logo a gente consegue fazer um link, uma referência nas cenas que ele aparece ao discurso nazista, através de símbolos e imagens que remetem a um regime fanático que mistura política, religião, ideologia, o credo e também a opressão pelo discurso. E eles têm um deus que é algo parecido com um automóvel, cujo símbolo é um volante. Inclusive um dos guerreiros, né, que é o nosso co-protagonista, e tem uma tatuagem no peito de um motor de um automóvel. Ele é um menino de guerra. E esses meninos de guerra, eles são facilmente identificáveis. A glória para eles é alcançada pela defesa dessa ideologia. A glória para eles é alcançar o paraíso através da sua morte, que é chamado de Valhalla. E muito diferente desse Valhalla viking, esses guerreiros, eles acreditam que vão para lá, para esse lugar, mas a gente sabe que no Mad Max isso não existe. Na verdade, é só um discurso para que eles possam ser manipulados e utilizados por essa ideologia, por essa sociedade construída ali e dominada pelo Immortan Joe, para que ele possa utilizar esses guerreiros para se manter no poder. Esses guerreiros, eles alcançam a sua redenção final, defendendo aí os interesses do seu líder e do deus que eles cultuam, que é o automóvel. E eu já falei aqui que esse filme ele é cheio de simbolismos, mas não são os mesmos simbolismos lá do estruturalismo, né? Existe uma ambivalência. E aí vocês vão perguntar, já, o que é ambivalência? Bom, ela se fixa aqui como algo muito além da oposição, sendo um elemento que põe a trama em movimento. E que movimento, né? Porque não para nem um minuto esse filme. Essa ambivalência é uma condição. E essa condição ela apresenta dois componentes, ou valores de sentido não opostos, mas contraditórios, se diferindo muito aí do estruturalismo, que tem sempre essa ideia binária, essa ideia do bem contra o mal, né, de vencer as sombras, vencer as trevas. Aqui dentro do Mad Max não é assim. Nós temos sentimentos não opostos, mas contraditórios, como por exemplo, a libertação pela morte, a vida pela guerra e a sobrevivência pela destruição do outro. Pausa pro café. E essa ambivalência ela fica muito clara, quase tangível, quando se estabelece lá no início que é necessária a morte desse sistema que ainda cultua a máquina, que representa nada mais nada menos do que aquilo que acabou destruindo toda a humanidade. O avanço da tecnologia e tudo de um modo de vida que não se sustentava. E acabou aí criando esse apocalipse tecnológico e ecológico, presente em muitas narrativas da literatura. E aqui eu já trago um exemplo que isso também está presente dentro da escrita do Tolkien lá no Senhor dos Anéis. E até quero trazer um trechinho aqui para vocês que remete a essa decadência da humanidade pelo culto à máquina, que está muito presente aí dentro do arco do mago Saruman. Lá nas profundezas de Isengard, ele constrói as suas máquinas de guerra. E sabendo disso, o Barbárvore diz para os pequeninos que ele carregava lá dentro da floresta de Fangorn, no livro As Duas Torres, na página 70, e agora eu vou ler para vocês. Tem um cérebro de metal e rodas, ele está se referindo ao Saruman.
e não se preocupa com seres que crescem, a não ser enquanto servem. E essa é a mentalidade industrial. Junto com os hobbits, os entes decidem atacar Isengard e destruir o Saruman, que estava junto com o Sauron. E nesse ponto, as duas narrativas elas se encontram na tela, lá dentro do filme, fazendo um espelhamento, digamos assim. A gente vê duas coisas muito semelhantes no discurso do Saruman, que ele fez lá na torre de Isengard, lá na sacada, junto com o Língua de Cobra. E também, enquanto o Immortan Joe discursa para aquela população animalizada que ele mantinha nessa condição. Se a gente for olhar os vídeos, as fotografias e os áudios da época do regime nazista na Alemanha, a gente consegue identificar uma referência muito forte à forma como Adolf Hitler falava para as multidões. E tem uma curiosidade muito interessante aqui, que o ator, que é o Christopher Lee, que interpretou o Saruman lá no filme do Senhor dos Anéis, na trilogia do Senhor dos Anéis, ele disse que se inspirou, que assistiu muitas horas de discursos do Adolf Hitler para fazer aquele discurso do Saruman lá em Isengard. E esses aspectos ali da sociedade do Mad Max, instituída pelo Immortan Joe, ele se aproxima muito de aspectos que caracterizam o regime nazista, como, por exemplo, a ascensão e idolatria do líder político quase como um deus, como um culto. E como não havia espaço para questionamento, a alienação construiu soldados da Alemanha nazista, desumanizando essa gente. Exatamente como os guerreiros de Estrada da Fúria e também como os Uruk-hai lá do Senhor dos Anéis. E existe, assim, entre o Saruman e Immortan Joe, essa figura do pai, que tem uma grande diferença, é claro. Enquanto lá no Senhor dos Anéis a gente tem essa figura do estruturalismo, o falso pai ali dos Uruk-hai, o Immortan Joe se comportaria dentro da análise estruturalista como a figura do pai, que é aquele que vai fazer o parto espiritual dos seus filhos. Só que isso não acontece dentro do Mad Max. Porque, na verdade, o Immortan Joe, ele tá pouco se lixando para o nascimento espiritual dos seus filhos. Existe um rito de passagem que se dá quando ele entrega um volante para esses heróis irem para a guerra e morrerem para alcançar o tal do Valhalla, que a gente não sabe sequer se ele acredita. Ele só quer que a galera morra para ele poder continuar no poder. E aqui, a crítica estruturalista, então, a essa figura do pai, a essa ideia de seguir sem nenhum questionamento, a essa figura de obediência, de segui-la de forma subserviente, de não haver um questionamento entre as gerações. E existe uma ruptura aí que se caracteriza no momento em que o menino de guerra, esse co-protagonista, ele encontra um novo paradigma, que é uma luta justa, enquanto ele encontra um pouco de humanização e sai desse contexto de alienação no qual ele estava inserido. Daí ele começa a se mostrar mais como um indivíduo, mais humanizado, individualizado, em contraposição a essa ordem paterna, que não está nem um pouco alinhada à imagem do nascimento espiritual oferecida pelo pai do estruturalismo. A libertação desse jovem e o início da sua humanização se dá quando é colocado no seu caminho a ideia de proteger a vida das escravas sexuais, principalmente uma entre elas, que pertencia ao seu líder. Então ele encontra o seu arco, em vez da figura paterna, numa figura feminina, o que demonstra que ele aceita a sombra da sua ânima. Bem contraditório ao estruturalismo, né? E é impossível falar desse filme à luz do estruturalismo sem falar de feminismo. Siga-me os bons. Mas como assim feminismo? Eu não sei de onde ela tirou essa ideia. Esse lance de feminismo não tem cabimento. Eu já sei. Ela é feminista. Só pode ser. Mad Max não tem nada a ver com isso. Ai, meu Deus. Já vi as feministas falando aqui. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Vamos ser pós-modernos. Eu diria até que podemos ser um pouquinho mais Max Rothansky. O feminismo tá aqui presente do início ao fim. Só não vê quem não quer. Lá no trailer a gente já vê aquelas mulheres empoderadíssimas cortando seus cintos de castidade com um alicate, que é um instrumento lido por nós como algo masculino. E no mesmo trailer a gente ouve elas gritarem, não somos coisas. E a ideia do feminismo também, ela vem aqui seguindo o pós-modernismo, o pós-estruturalismo, para desconstruir essa ideia dos papéis mesmo. Aqui, fortemente marcado pelo papel daquela que eu acredito que é realmente a verdadeira protagonista desse filme, a Furiosa. E eu vou fundamentar, é claro, não vou sair falando isso sem trazer argumentos. Ela é que dita o arco das demais personagens.
inclusive do Max, que age como um co-protagonista quando ele auxilia ela no seu plano de fuga. E a Furiosa vai além. Ela é, na verdade, um grande elo, não só entre todos os personagens, mas um elo humano que remanesce entre o passado e o futuro. Ela é o emblema da esperança, da luta, da resistência. Todos os papéis assumidos pela libertação da mulher se refletem dentro de Mad Max Estrada da Fúria em Furiosa. Não ser um objeto sexual, não ser coisificada, não ser instrumento de reprodução da sociedade, a liberdade sexual, a imposição da maternidade. E ela também faz a gente refletir sobre uma possível leitura de que essa maternidade compulsória estabelecida no filme é uma simplificação, uma representação de uma forma de escravização da mulher que existe na nossa sociedade real oficial. Mas, como uma obra pós-moderna, pós-estrutural, isso vai além de papéis de gênero. Max e Furiosa se fundem numa unicidade. Eles são só um quando nós lemos que a humanização se dá através da própria necessidade de sobrevivência. E aqui, meus caros, está a grande jogada do filme. Quer dizer que a alienação da vida em sociedade leva à desumanização, chegando a tal ponto, um ápice da sua desconstrução, onde a sobrevivência é que faz com que as personagens desenvolvam a sua humanidade novamente. E, gente, é claro, né? Os arquétipos não dão conta de explicar a Estrada da Fúria. Somente a própria história é capaz de delimitar até onde as personagens vão. Isso partindo de onde elas vieram. E elas são um grande simbionte, mas completamente consciente do seu próprio destino na medida em que elas reagem aos conflitos, aos acontecimentos, construindo uma trajetória e se posicionando diante daquele monte de coisa eletrizante que acontece no decorrer do filme e que não para nunca. Acontece que o menino de guerra então se humaniza, o Max se redime de seu passado numa justa causa e a Furiosa derruba o status quo em busca da libertação e do bem comum. Nada é por acaso. Então vejam que Mad Max Estrada da Fúria traz uma série de questões filosóficas de fundo que estão super alinhadas com o pós-modernismo e com o movimento pós-estrutural. Ainda teria uma série de outros simbolismos para a gente trazer para cá para o palco para discutir, como por exemplo aqueles guitarristas muito loucos que mais parecem bardos de guerra, tocando guitarras eletrizantes, um heavy metal muito pirado. Tem ainda aquelas mulheres peregrinas do deserto de sal. E mais uma infinidade vão ficar aí por um próximo vídeo, é claro. Hoje, cheio de chocolate na cabeça. Agora, se vocês concordam que Mad Max é uma loucura do início ao fim e que é um filme fabuloso, de ação, que quebra todos os paradigmas possíveis de filmes hollywoodianos, vocês têm que concordar comigo que isso é uma grande verdade. E tem uma curiosidade ainda sobre esse filme, que o Immortan Joe é interpretado por um dos atores lá do primeiro filme do Mad Max. E a gente mal consegue reconhecer ele com toda aquela pintura e aquela máscara. E meus amigos, vocês já sabem, se vocês curtiram a análise desse filme, é claro que curtiram, então deixa o seu like e se inscreve aqui no canal, para que a gente possa fazer outras discussões sobre nerdices extremas que misturam cinema, aventuras, literatura e discussões filosóficas, tanto sobre personagens quanto sobre a estrutura do texto. E não se esqueça de deixar aqui nos comentários outras coisas que vocês notaram sobre esse filme e que com certeza vão contribuir demais com o conteúdo desse vídeo. E eu vou responder aqui depois todos vocês. Acabou meu combustível. Tem mais café?